Bom, então, uma boa tarde a todos e todas. Eu sou o José Carlos Sousa, diretor de Serviços de Projetos Educativos aqui da Direção-Geral da Educação, e vamos realizar mais um webinar integrado aqui num grupo e enfim, num sistema que temos vindo a desenvolver de webinar sobre diferentes temas que procuramos ir ao encontro daquilo que são as perspectivas e as expectativas de quem está desse lado. Dizemos que hoje vamos falar da paz de uma perspectiva intercultural. Eu não apresentarei os conferencistas, porque isso a minha caríssima colega Ana Pina fala lá, mas queria agradecer a todos aqueles que de alguma maneira se disponibilizaram para aqui estar neste final de tarde a conversar um pouco connosco sobre este tema. Queria agradecer isso aqui à equipa da DGE, à Ana Pina, à Fernanda Moreira, ao Vítor, ao Figueiredo, ao Rui Lourenço, à Elsa Mota, à Maria José Neves e ao Manuel Castro. Temos aqui dois dos domínios da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania muito articulados, a paz e a segurança defesa e paz, melhor dito, e depois as questões da educação intercultural, ou da interculturalidade. E isto é também um desafio para as próprias escolas poderem objetivar os seus trabalhos e as suas ações por este prisma. Ou seja, os diferentes domínios da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania têm, objetivamente, que ser vistos de uma forma ligados, onde haja intercomunicabilidade, onde se consiga, de alguma maneira, que tudo aquilo que é feito tenha um sentido, tenha uma intencionalidade, tenha um objetivo. Portanto, é isso que aqui também tentaremos fazer. Há aqui uma co-construção que se pretende de ambientes pacíficos e inclusivos e com contexto mundial de forte turbulência. Enfim, há guerras na Europa, há guerra em Israel e na Palestina e há outras, muitas guerras por este mundo, e há a guerra do Mediterrâneo, que é uma guerra onde, efetivamente, também muita gente perde a vida. E, portanto, isso deve nos preocupar, e este webinar tem constituído como um espaço de reflexão e partilha, enfim, entre alunos, professores, profissionais, escolas, família. A sessão está integrada no componente curricular de cidadania e desenvolvimento, e sobre isso a Ana Pina e os restantes depois farão essa intervenção mais densificada. Gostava de vos alertar, é uma pista para um referencial de educação para a segurança, a defesa e a paz. Foi um referencial do Ministério da Educação, feito com o IDN e com o Centro de Cibersegurança. É o segundo referencial que fazemos com o mesmo título. Porquê? Porque fizemos um em 2014 e em 2020 percebemos que estava completamente desatualizado e foi necessário readaptá-lo, reequacioná-lo, refazê-lo e reapresentá-lo. Portanto, apresentámos-lo em 2022 e, portanto, ele está disponível nas nossas páginas. Gostava de tentassem perceber que estas questões da segurança, defesa e paz têm nesse mesmo referencial vários tópicos que nos parecem muito importantes e que podem servir de mote para aquilo que acabamos por desenvolver e fazer nas escolas todos os dias, ou em função daquilo que é o projeto educativo da mesma e que é a estratégia de educação para a cidadania da escola na mesma. Os fundamentos éticos do sistema internacional é um dos temas. As identidades e a identidade nacional no mundo global, reparem a atualidade deste tema. Os riscos e as ameaças no mundo global, outro. A segurança e a defesa nacional no mundo global, as forças armadas e as forças de serviço de segurança e a segurança e defesa do ciberespaço. Hoje, as questões do ciberespaço, da cibersegurança, têm muita atividade. Há uma partilha grande e uma intenção, diria eu, ainda maior, de podermos ser o mais controlados possível em função dos nossos telemóveis, dos sítios onde estamos, do nosso carro, enfim, de tudo que acabamos por nos conseguirem controlar, às vezes de uma forma que, quando pensamos exatamente como é que isso é feito, quase que nos arrepiamos. Mas pronto, há aqui questões que têm muito a ver com a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, com o perfil dos alunos a ser na escola obrigatória, com a Lei 55, 54, enfim, há aqui uma panóplia de aprendizagens que vamos tentar fazer em conjunto com os nossos conferencistas, por um lado, com a equipa da DGE, que tem também muita opinião e muita decisão sobre estas matérias, mas que nos estará certamente numa posição mais de ouvir aquilo que terão para dizer, para nos dizer aqui neste encontro, onde os
as pessoas que se inscreveram, os nossos colegas e outros que se inscreveram, colocaram também eles uma série de questões e isso também é relevante, porque nos dá a ideia, efetivamente, daquilo que do outro lado pretendem que nós, daqui deste lado, possamos dizer ou ir ao encontro daquilo que são as suas expectativas e as suas necessidades. Não diria muito mais, é um prazer e um gosto estar aqui por este lado. Ana Pina, podes continuar, por favor. Um agradecimento a todos que estão daí desse lado. Obrigado. Então, boa tarde a todos e a todas. O Zé Carlos já disse quase tudo, contextualizou muito bem o webinar. Só queria acrescentar que a nossa intervenção vai estar muito assente numa dinâmica de vamos partilhar um vídeo gravado com meninos desde o pré-escolar ao 12º ano. 2 dos nossos oradores participaram neste vídeo. São testemunhos sobre o que eles pensam sobre a paz e sobre como promover a paz. Por outro lado, vamos intercalando com intervenções e interações que vão mobilizar questões que foram previamente colocadas e que nós também vamos colocar. Queria também acrescentar que o referencial da educação para o desenvolvimento é crucial nesta questão, tal como dos direitos humanos, porque a paz está presente e, portanto, esta contaminação entre domínios é preciso ter sempre presente. Vou passar a apresentar os oradores, vou ser muito rápida. Os formulários apresentam-nos de uma forma naturalmente sumária. Temos a Marta Canilhas e o Pedro Moraes como alunos do ensino secundário, um do 11º, o Pedro, e uma do 12º, a Marta, ambos Línguas e Humanidades, e que têm tido um percurso escolar marcado por grandes preocupações sociais e comprometimento por causas públicas. E é por essa razão que aqui estão. Temos também a doutora Joana Inácio, psicóloga e mediadora escolar do agrupamento de Agualva Mira Sintra, que tem muito trabalho feito nesta questão da gestão de conflitos e da mediação de conflitos, e também associando à interculturalidade, e o nosso dinossauro Cesário Silva, que é diretor de escola desde sempre. Eles não se mostram, devem estar muito envergonhados, mas vão se mostrar certamente, e que vão estar à conversa uns com os outros, interagindo e procurando que este espaço seja um espaço de reflexão da e para a escola. Obrigada, Cesário, obrigada, Joana, obrigado, Pedro, obrigada, Marta. Vamos então começar por ver um pequeno excerto do vídeo, porque ele está cortado em 2, e depois vamos conversar sobre isso, está bem? Muito obrigada. Olá, bom dia a todos. Olívio, diz-me lá o que tu pensas que é paz. Fala-se tanto disto. Amor, carinho, respeito aos outros, ouvir os outros. Muito bem. Na minha opinião, a paz é mais do que a ausência de conflito. É um estado de harmonia, equilíbrio e respeito entre indivíduos e as nações. É algo que requer compreensão, tolerância, empatia e compaixão, não só pelos outros, mas também por nós mesmos. As nossas ações, ou seja, a forma como nós interagimos com o mundo exterior, não é nada mais do que uma reflexão do que se passa dentro de nós, ou seja, de como nós processamos emocionalmente aquilo que a nós nos acontece. É aquilo que nós expressamos para o mundo que vai, de certa forma, influenciá-lo. Ou seja, se nós aprendermos a lidar com as nossas emoções de forma consciente e saudável e as compreendermos, estaremos em paz, atrairemos paz e entregaremos paz ao mundo. Para mim, a paz é amor, amizade, carinho, parar com a violência, com as guerras e respeitar os outros. Para mim, a paz é uma harmonia entre todas as nações e países, em que não haja discriminações ou preconceitos e que não haja esta ambição do homem ter mais poder e ter cada vez mais. É não haver guerras, é respeitarmos os direitos dos outros e não batermos. A paz, para mim, eu acho que ela é algo bem simples, só que ao mesmo tempo ela é bem complexa, porque não só depende da gente para acontecer.
às vezes para a gente ter paz, a gente precisa que o outro esteja bem, como amigos, nossa família, país, nação, todos ao nosso redor. E eu também não acho que a paz seja ausente de barulho, porque muitas pessoas ao redor do mundo, elas ficam quietas, elas têm medo de se expressarem, contarem o que sentem, sentindo um furacão dentro de si, e isso acaba as deixando estressadas e infelizes. Eu também não acho que a paz seja uma ausência de brigas e conflitos, pois porque várias pessoas também têm medo de expressar o que sentem, têm medo de expressar suas opiniões sobre certos assuntos, com medo de causar alguma briga, ou quantas vezes a gente já teve raiva, mas a gente acabou escondendo com uma expressão calma. Para mim, a paz ela é um estado de harmonia conosco. Não bater, não empurrar, não puxar cabelo. Paz para mim é a existência de justiça, de inclusão, liberdade e igualdade e, acima de tudo, o respeito entre os seres e pelos direitos humanos. Para mim, a paz é estarmos tranquilos, estarmos sem perturbações, estarmos confortáveis com o que nós somos e como nós somos e como os outros são também. A questão que eu lançava e dava 2 minutos a cada um era: o que é que toda esta temática tem a ver com a vossa vida, com a vossa maneira de ver o mundo, de agir sobre ele? Para quebrar o gelo e para começarmos a pensar enquanto pessoas, porque antes de sermos alunos e pessoas, somos pessoas. Quem quer começar? Marta. Bem, desde já boa tarde a todos, e obrigada por poder estar aqui com vocês esta tarde. Ahm, a paz diz-me muito, porque sou uma pessoa que gosta muito de lidar com pessoas muito diferentes, especialmente muito diferentes, principalmente com origens culturais diferentes. E quando as conheço, porque já tive a oportunidade de as conhecer, lido também com aquilo que elas trazem consigo, que é a sua história. E muitas vezes é uma história cheia de conflitos, ahm, e cheia de problemas que talvez não vivemos aqui em Portugal. E eu questiono bastante, como é que é possível estar a acontecer isto um, perto de nós e nós estarmos em paz. Pronto. Ahm, o facto de o termo paz ser muito global também torna um bocadinho complexo, pronto. E a partir do vídeo que nós vimos as várias, como é que as pessoas veem o que é paz, pronto. E para mim, paz, vão ver, já viram o que é que para mim é paz, mas diz-me muito porque gosto muito de participar e gosto muito de incentivar a paz, de promover a paz. E como é que nós podemos fazer isso? Que já vou falar mais à frente, mas interagindo com outras pessoas. E, portanto, quando recebi o convite para participar neste vídeo, fiquei muito alegre, porque é um tema muito que me identifico. Gosto de questionar como é que podemos incentivar a paz, que é um termo que está muito, que é muito falado, inclusive com as várias guerras que temos à nossa volta, e que deve ser falado acima de tudo, para promover essencialmente esse estado, como muitos falaram, entre todos nós. E a mim, Obrigada. Desculpa, Marta. Só para terminar. e a mim diz-me muito, porque acho que é um dos meus grandes objetivos a nível participativo na comunidade, promover a paz entre todos, mesmo a nível local, a nível nacional, a nível europeu, a nível mundial. Para mim é uma causa do qual eu gosto de lutar e pretendo continuar a lutar por muitos mais anos. Obrigada, Marta. Depois falaremos como. Agora já percebemos que és realmente comprometida com as causas sociais, entre elas a causa da paz, que é uma das mais importantes. Pedrinho, desculpa, Pedro, ai, tu já és muito crescido. Olá, boa tarde a todos. Começo por agradecer aqui o convite a participar neste webinar. E eu aceitei participar aqui
um webinar sobre a interculturalidade, sobre a paz, justamente por serem temas com os quais eu me identifico muito. Primeiro que eu também tenho como objetivo, assim, de vida, promover a paz e combater, acima de tudo, as desigualdades sociais. Já devem ter reparado pelo meu sotaque, eu não nasci em Portugal, eu sou brasileiro, por mais que já vivo em Portugal há 7 anos, e eu já tive de lidar com muitas desigualdades sociais e com muitas injustiças no meu próprio país de origem e também em Portugal, porque isto também a desigualdade social, eu acho que é uma questão infelizmente globalizada, ocorre em todos os países, por todo lado. Então, justamente pelo facto de eu ter esta vontade de lutar contra as desigualdades sociais e económicas e políticas e por querer que as pessoas tenham acesso ao mesmo, tenham as mesmas oportunidades, eu associei-me, continuo a associar-me a atividades e a projetos que tenham como principal objetivo promover a paz, porque a paz nada mais é do que esta igualdade nas oportunidades, uh, a oportunidade de ter uma opinião e de poder participar ativamente sem que nenhum agente externo interfira. Muito obrigada, Pedro. Joana, e como é que reage uma psicóloga, mas que antes de tudo é uma pessoa, é uma mulher, que desafios este tema traz na tua vida? Ora, muito boa tarde a todos e é um gosto estar convosco aqui. E é um gosto ouvir o Pedro, a Marta aqui em direto, mas também foi um gosto assistir ao vídeo e de facto esta percepção que todos os indivíduos e no contexto escolar em particular, que vem aqui este eco, né, através deste vídeo, que é esta lógica do que é a paz e o que é que eu compreendo em mim sobre este conceito. Para mim, de facto, tendo em conta também o meu papel enquanto psicóloga e mediadora escolar, a paz está aqui de mãos dadas com o conceito do conflito e de como é que nós podemos desenvolver aqui formas de co-construirmos caminhos de colaboração para podermos ficar todos a ganhar em torno dos nossos interesses, necessidades, salvaguardando os direitos fundamentais, não é? E de facto a paz é um valor, mas também um estado, desde um estado de espírito individual, que subentende também que este autoconhecimento e gestão emocional, e depois o impacto que isto tem nas interações que eu enceto com o outro, não é? E o impacto que eu tenho no individual para o coletivo. E, de facto, este tema é um tema tão fundamental quanto trabalharmos aqui as questões da mediação e gestão de conflitos. Construirmos contextos de interação dialógicas facilitadores de espaços de convivência, de relação, em que todos possam coexistir na sua diferença. No fundo, é isto. Obrigada, Joana. Cesário, e então, a história de vida leva-te também por caminhos de paz? Leva, sobretudo por caminhos de paz, mas antes de começar, começar por agradecer também o convite, cumprimentar todos os colegas que estão aqui, sobretudo os nossos dois jovens, o Pedro e a Marta, e também a Joana, como é evidente, e a Ana. Felicitar todos os alunos que participaram no vídeo e dizer-vos que, de certa maneira, quando somos levados a pensar de que forma é que a questão da paz e a questão desta temática, como olhamos e como vemos o mundo, para mim passa desde logo não só como olhamos e como vemos, mas sobretudo como estamos, como nos posicionamos nesse mesmo mundo em que atualmente tem uma volatilidade enorme, uma elevada incerteza, uma complexidade que nos ultrapassa quase diariamente e, sobretudo, com esta questão da ambiguidade. Estamos naquilo que vulgarmente chamamos o mundo VUCA ou o mundo VUCA, digamos assim, mas que nos remete para esta vertiginosa velocidade. E é um pouco neste quadro que importa refletir também o que é que nós queremos para o futuro, o que é que nós esperamos que o mundo seja e de que forma é que nós podemos construir. Pessoalmente, é uma das minhas lutas quase diárias, estimular e sensibilizar aquilo que são os jovens e mesmo os mais pequenos,
para trabalharmos em prol de uma sociedade que se quer cada vez mais aberta, dinâmica, sobretudo isenta de todos os tipos de discriminação, privilegiando processos de inclusão e, sobretudo, respeitando os direitos fundamentais. Quando há pouco a Joana dizia este assentar no diálogo dialógico, é muito interessante quando nos retemos no vídeo e percebemos quantas vezes a palavra respeito e respeitar foi dito. E se pensarmos na nossa geração, que somos mais velhos, há 20, 25 anos atrás, nós utilizávamos a terminologia da tolerância. E falávamos muito em tolerância, ignorando nós que esta própria palavra encerra em si um estado de supremacia sobre o outro. E hoje lutamos todos muito pelo respeito e, sobretudo, por o respeito pelo outro enquanto pessoa, enquanto ser, enquanto pessoa autodeterminada, com direito à sua opinião, mas que só conseguiremos, se calhar, alcançar um bocadinho isso em prol de uma paz que seja mais duradoura, de um mundo que seja mais sustentável, se trabalharmos verdadeiramente num diálogo intercultural onde todos são bem-vindos e onde todos têm um papel e uma função a desempenhar. Bom, o Cesário já lançou a discussão ao abrir. Também temos poucos minutos antes da segunda parte. Depois, na segunda parte, vamos ser mais proativos em relação ao que é que podemos fazer e construir nas escolas. Aliás, muitas das perguntas estão associadas a esse lado mais concreto, mais operacional. Mas eu também reparei que a palavra respeito é recorrente e que não é um acaso de semântica. Há realmente uma mudança que nós queremos muito, que deixemos de olhar para a questão como a tolerância de, mas o respeito por, porque isso vai incorporar, efetivamente, a riqueza da diversidade que a Marta também falou e o Pedro também falou e tem vivido, e eu gostava que reagissem um bocadinho, poucos minutos, a estes comentários que aqui o nosso Cesário fez ao vídeo e esta reação sobre as questões-chave. Se vocês querem acrescentar alguma coisa da vossa experiência de vida, de vocês mais jovens e já com tanto lastro de comprometimento, se querem acrescentar mais alguma coisa, porque efetivamente eu percebi, o Pedro veio do Brasil, veio de uma realidade onde assistiu a muitas desigualdades sociais e económicas e que ele considera como raiz do problema. Chegou cá e também as encontrou, mas eu queria perceber o que é que o move efetivamente, o que é que vos move, jovens, e depois no fim é de vos dar uma surpresa muito boa a todos sobre o que saiu hoje no barómetro da Juventude e Democracia, que eu fiquei muito feliz pelos resultados dos portugueses, dos europeus em geral, mas dos nossos em particular. Pedro e Marta, querem ir um minuto cada um? Eu também não vos dou mais. Sim, eu gostava também de partilhar. Eu também sou voluntária e trabalho com sem-abrigos há quase 3 anos. E também gostava de falar novamente, e como já foi dito, sobre o que é o respeito. E quando eu já interagi algumas vezes com sem-abrigos, pessoas que são iguais a nós, e talvez por essa relação que eu tenha já tido com eles, sei disso, acho que há essa falta, há uma grande distância entre pessoas sem abrigo e as pessoas da sociedade, digamos. Mas acho que através dessa relação comecei a ganhar ainda mais respeito por aquelas pessoas, e por isso é que eu acho que com a paz, o que é paz também tem a ver com o respeito, como já foi dito. E a falar também de uma coisa que eu acho que é necessário, obviamente que o respeito não significa que tenhamos que gostar, mas eu acho que é necessário que, para além de haver respeito, acho que também pode haver alguma curiosidade em querer conhecer outras pessoas que são de diferentes origens. E eu tive muito interesse em conhecer algumas pessoas que lidei
e que podem não ser só pessoas que vivem na rua, mas pessoas que vivem em alguma forma de pobreza. E eu acho que, de certa forma, essa minha relação com essas pessoas, de certa forma, promoveu também alguma paz, eu acho. Por isso é que eu gosto de dizer às pessoas: epá, conheçam, faz bem conhecer. Vamos deixar os estigmas e os preconceitos de lado um bocadinho e vamos tentar conhecer esta pessoa, porque para além da situação em que se encontra, tem uma história e é uma pessoa também. Por isso é que temos que promover o respeito e pronto, era só mesmo isto que eu queria dizer, que acima de tudo o respeito é um dos valores principais dentro da paz. Obrigada, Marta. Pedro, em jeito de Então, conclusão, aqui. para vermos agora a seguir a tua intervenção. Pois é exatamente isso que a Marta mencionou e que o professor Cesário também e a doutora Joana, ou seja, que todos mencionaram, que é a questão do respeito, mas depois também nós temos de deixar o nosso orgulho de lado. E quando eu digo nós, eu digo as pessoas que estão envolvidas mesmo no voluntariado e que estão envolvidas em todas as causas e reconhecermos que nós também temos preconceitos, todos nós temos, isso é natural, a forma como nós reagimos em relação ao outro. E eu acredito que nós só vamos conseguir alcançar uma certa harmonia quando nós admitimos justamente isso, ou seja, quando nós reconhecermos que todos nós temos dificuldades em lidar com o oposto. Eu vou aqui fazer uma confissão própria, às vezes quando eu tenho de lidar com pessoas de culturas completamente diferentes da minha, eu sinto dificuldades, ou por causa da língua, ou então por causa dos hábitos culturais. E isto é natural, é normal, é comum. O que não pode haver é uma resistência, por um lado, não é? Não quero falar com estas pessoas, não consigo me comunicar com elas, ou então, por outro lado, haver o orgulho e em achar que se é superior e que não tenho preconceitos, eu faço tudo que eu consigo lidar com todas as culturas, eu consigo lidar com todos. Portanto, é preciso haver aqui este equilíbrio entre reconhecermos que é complicado e é difícil para todos e também reconhecermos, em consequência, que nós não somos perfeitos e que realmente não temos aquela perfeição em conseguir lidar com todas as diferenças e vamos passar por estas dificuldades e a mentalidade, o objetivo é ultrapassar estas dificuldades. Muito bem, Pedro. Vamos passar então à segunda parte. Joana, tinhas levantado a mão, mas se puderes falar a seguir, porque agora vêm os desafios e a seguir, naturalmente, a palavra é tua em primeiro lugar, está bem? Elsa. Na minha opinião, a paz é a ausência de qualquer tipo de conflito. Mas não só a ausência de qualquer tipo de conflito, mas também a presença da felicidade individual de cada um. Portanto, nós só conseguimos atingir a paz se todos os habitantes do planeta Terra estiverem satisfeitos com o que têm. Infelizmente não é a realidade dos dias de hoje e nunca foi. Sempre houve pessoas que passaram fome, pessoas sem emprego, pessoas que tiveram de lidar com diversas injustiças e desta forma não é possível construir a paz. E o mundo, penso eu, que tem recursos financeiros para dar o básico a todos. Porém, um homem, ele é muito, como é que eu posso dizer, muito ambicioso. E a ambição do homem acaba por tirar recursos básicos que cada um de nós devia ter e acabamos por não ter. Assim a paz não é alcançada. Portanto, para a paz ser alcançada, isto é, para a harmonia de todos os seres humanos, para que todos os seres humanos vivam em harmonia, é necessário, antes de tudo, que todos tenham o mínimo. E o mínimo não é o mínimo, é o mínimo bom para se viver. Ou seja, que tenha saúde, que tenha educação, que tenha uma habitação, e sem isso não há paz. E olha, e como é que achas que se consegue manter essa paz? Não havendo guerras, não bater, não haver bullying, ouvir os outros e ser sempre amigo dos outros. Eu acho que para alcançar a paz é um termo muito pesado, porque é muito difícil de realmente lá chegar. Como eu já disse, a ambição do homem ter mais poder
vai sempre gerar guerras e conflitos. Eu criava amizades, conversava com os amigos quando há algo de errado e só. Seríamos respeitar os outros, entendemos as perspectivas, nós temos empatia, pois eu sinto que se cada um fizer a sua parte, a gente vai conseguir chegar à paz mundial. Devemos compreender-nos, respeitar-nos, respeitar o próximo, porque eu acho que se nós não fizermos isso, não conseguimos fazer com que as outras pessoas fiquem confortáveis ao estar ao nosso lado ou nós estarmos confortáveis com essas pessoas. Se um amigo precisar de ajuda, ajudamos. Se ele não quiser, pronto, não ajudamos. Eu acho que para contribuir um mundo de paz, nós precisamos valorizar o ser humano e valorizar as nossas diferenças e valorizar a palavra como a forma mais assertiva de resolver qualquer tipo de conflito ou problema, pondo de parte a violência e o ódio. Porque se nós agirmos com respeito pelo próximo, vai sempre prevalecer um certo estado de paz, tranquilidade e equilíbrio que é muito necessário para o progresso e desenvolvimento da humanidade. Bom, eu cada vez que vejo isto comovo-me, e sobretudo comovo-me, se não quiser a nossa ajuda, não damos. Isso é respeito também, é respeito pela recusa do outro, não é? A segunda questão que eu tinha para vos lançar e chama a atenção que a minha colega Maria José Neves pôs no chat uma sugestão de consulta a propósito da ideia de respeito. Eu depois irei partilhar quando o webinar for editado e difundido, um conjunto de referências bibliográficas sobre estas temáticas. Agora a segunda questão, mais operacional, tem que ver como vocês podem individualmente e coletivamente, nas escolas, mas para além das escolas também, contribuir para a paz numa perspectiva intercultural. Começa a Joana, ficou sem falar. Não, aqui o que eu queria acrescentar e que também vai neste seguimento, é muito nesta lógica, em todo, de facto eu até contabilizei quando estive aqui a ver e a rever o vídeo e mesmo na conversa que se colocou agora, esta tónica do respeito. E de facto há dois valores que para mim são, que são complementares e interdependentes, que eu muitas vezes brinco no contexto de desenvolvimento, muitas vezes, de atividades com as crianças, alunos e até mesmo informação com docentes e não docentes, que é esta lógica de um valor que é um R ao quadrado. Portanto, o respeito com a responsabilidade, o respeito por mim, pelo outro, pelo mundo, porque no fundo vivo, antes de mais, no contexto de me conhecer e de perceber quais são as minhas balizas, perceber quem sou, as minhas potencialidades, as minhas vulnerabilidades, para poder também contribuir com o meu melhor para o melhor do outro e podermos, neste contexto relacional, promovermos sempre aqui uma cultura de crescimento, de colaboração. E depois nesta lógica de respeito com o outro e pelo outro, e esta lógica que a Marta falou aí muito bem, de conhecermos o outro, que enfatiza aqui este grande chavão da empatia, de nos colocarmos no lugar do outro, mas simplesmente acolher a narrativa, a história do outro e humanizarmos, tornando consciente que todos nós temos os ditos preconceitos e estereótipos, que o Pedro falou aí bem, e é tornar consciente isso mesmo. Individualmente eu penso que há um trabalho de autoconhecimento constante em todos nós, para tornar consciente quais são, no fundo, os meus valores, o que é que norteia a minha ação, como é que esta minha ação impacta na relação com os outros, no contexto daquilo que é a minha responsabilidade dessa minha relação no outro.
e daí a responsabilidade de estar de mãos dadas com o respeito e ser esta fórmula mágica. Há uma frase, para mim, inspiradora, que eu uso muito no contexto da mediação e gestão de conflitos, da Indira Gandhi, que é mesmo esta lógica, que é: não podemos dar as mãos de punhos fechados. E, portanto, não podemos ser agentes ativos, comprometidos, com uma intencionalidade de querermos construir contextos educativos facilitadores da dita harmonia, que foi também uma palavra muito repetida neste discurso deste vídeo, se não estivermos todos comprometidos com uma agência, uma intencionalidade para construirmos estes contextos relacionais de respeito pela diferença, nesta premissa de um princípio que para mim é fundamental, que é o princípio da igualdade na diferença. E é isto que é também viver a interculturalidade. Mas agora passo a palavra aqui aos meus colegas. Eu falei um pouco na individualidade, este tornar consciente, este processo de autoconhecimento, de reflexão sobre mim próprio e o impacto na relação com o outro. Depois, nos contextos educativos, poderei aqui acrescentar mais algumas ideias, mas agora passava aqui a palavra aos colegas, para podermos ouvir-nos. Agora, Cesário, o que é que se pode fazer na escola em concreto, mecanismos para promover esta paz numa perspectiva intercultural, estes ambientes inclusivos e pacíficos que no início o José Carlos Sousa falou? Ora bem, antes de mais, antes de entrar especificamente nesse desafio, deixar só 2 ou 3 coisas que me parecem muito importantes, quase em termos de flash. Que é, de certa forma, quando falamos nos preconceitos e nos preconceitos que muitas vezes temos, eles resultam, sobretudo, de elevados níveis de ignorância. E temos que perceber que aí a escola tem um papel fundamental. A educação para a cidadania é claramente aquilo que nos pode aglutinar e permitir abordar uma série de temas, temáticas, problemáticas que nos ajudam, sobretudo, a entender melhor o outro e, sobretudo, a perceber melhor que muitos dos nossos preconceitos são fruto da ignorância, da falta de uma vivência clara e de um contacto direto com as outras pessoas. Falou-se também na questão da ambição e do poder, e o Pedro também foi um dos jovens que fez referência, e outros. E eu lembro-me logo de uma frase que aqui costumamos dizer, que de certa forma, numa altura em que estamos em guerra e nesta questão da ambição, é que as fronteiras são as cicatrizes da história. E, infelizmente, hoje temos guerras por espaços, por territórios, que são espaços onde todos precisamos coabitar e onde todos precisamos coexistir. Aquilo que as escolas hoje em dia podem fazer, para além de todo este trabalho ao nível de uma cidadania, ao nível da discussão destas temáticas, é poder nos envolver em projetos, poder trazer os alunos também para a discussão. E aqui a voz dos alunos é fundamental. Fundamental, sobretudo, na dimensão em que nos permite trazer à discussão aquilo que são os problemas que eles também sentem, mas também as propostas e as soluções que eles sentem. Nós aqui no agrupamento, e há muitos outros agrupamentos, eu penso que o agrupamento da Joana também somos uma escola que participamos na rede de escolas para a educação intercultural. E este é também um dos pilares que nos sustenta quando nos traz à discussão e quando nos traz à necessidade de percebermos que desta diversidade cultural e desta diferença surge uma plena riqueza, porque nos complementa, porque nos completa e, sobretudo, porque nos tira o medo de encarar o outro como um ser humano igual a nós. E, portanto, nesse sentido, há muitas coisas que podemos fazer nas escolas, mas não podemos fazer nas escolas nada sozinhos. A comunidade é uma comunidade que não fica fechada ao espaço da escola, é uma comunidade onde os pais, os alunos, os professores, os funcionários são fundamentais, mas são fundamentais também os outros agentes da comunidade, porque nós temos que estabelecer este diálogo com eles e, sobretudo, trazê-los para encontrar estas soluções. As questões da inclusão são fundamentais, sobretudo na perspectiva de fazermos com que a escola seja este espaço de democracia,
seja este espaço de palavra, seja este espaço que também foi dito no vídeo, que achei fantástico, de escuta, ou seja, não nos basta falar, é preciso que os outros nos escutem e é preciso que aquilo que eu possa dizer tenha impacto nos outros e tenha, sobretudo, um impacto positivo naquilo que é o bem-estar de todos nós. Portanto, quando falamos de paz, falamos também disto, falamos desta questão que as escolas necessitam. Portanto, mas agora vou também ouvir os nossos alunos, porque a voz deles é fundamental e eles têm sempre soluções, para já, muito mais criativas, muito mais inteligentes e com o foco naquilo que é a solução dos problemas. Qual de vocês quer começar, Pedro ou Marta? Força, Pedro. Marta, podes começar. Vamos lá para o terreno e para o concreto. Eu começo. Então, nós podemos fazer várias coisas, podemos ter várias iniciativas dentro das escolas, cujo objetivo seja justamente essa inclusão de alunos estrangeiros, que eu acho que quando nós falamos em interculturalidade, o que se pode fazer dentro das escolas é mais relacionado primeiro, claro, a sensibilização da comunidade escolar, da importância do respeito e da valorização do que vem de fora e do diferente, mas depois também nós estamos a falar mais concretamente na integração dos alunos estrangeiros, que pelo menos aqui na Fernão Mendes Pinto tem-se assistido um aumento do número de alunos que vêm de outros países e cada vez mais diferentes da cultura portuguesa, porque antes eram alunos brasileiros, alunos dos PALOP, e agora já alunos do Nepal, alunos do Bangladesh, do Paquistão, que são países com culturas muito diferentes da cultura portuguesa e que não têm nada a ver com Portugal e tanto historicamente como em outros aspectos. E também há uma outra questão. Muitos destes alunos são refugiados. Não são só imigrantes, porque o caso do imigrante é uma pessoa que vai por livre e espontânea vontade, muda de país porque quer melhorar as suas condições de vida, ou então por um outro motivo qualquer, para estudar, por conta do trabalho, qualquer coisa, mas são alunos que são refugiados, ou seja, são alunos que estão a fugir de guerras, de situações extremamente preocupantes e que nós que vivemos em Portugal e que vivemos ou em Portugal ou na Europa não temos muita consciência do que é passar por isto, ou seja, passar por estas situações de guerra, por situações de fome, por situações que são muito delicadas, não é? Então, lidar com estes alunos e acolhê-los é muito difícil. Muito difícil porque, primeiro, nós podemos até, por exemplo, cá na FNAU, há a ideia de um comitê de acolhimento dos alunos estrangeiros, que é basicamente um grupo de alunos que prestam apoio direto aos alunos que chegam à escola imediatamente e é dinamizado aqui pelo gabinete de projetos da nossa escola. Só que, no entanto, tem dificuldades, é complicado operacionalizar este comitê porque os alunos voluntários são escassos. Ou seja, as pessoas têm aquela motivação de ajudar, vamos lá, vamos ajudar e depois desistem. E eu acho que é pelo menos 2 ou 3 anos que cá na escola, eu e a coordenadora do gabinete de projetos, a professora Lourdes, não sei se está cá, mas deve estar, a professora Lourdes Cruz, temos tentado fazer esta inclusão dos alunos e motivar e sensibilizar os outros alunos, os portugueses e os que já estão integrados na comunidade escolar, para que ajudem estes alunos que estão a chegar de contextos muito complicados. Portanto, ideias não faltam. Nós podemos criar comitês, podemos criar sessões de esclarecimento e uma ajuda mesmo. Como é que se carrega o cartão da escola, como é que se marca uma refeição, como é que funciona a justificação de uma falta, mas depois falta o envolvimento dos voluntários, a falta de voluntários, a falta de pessoas que tenham este interesse em colaborar para com uma causa tão importante que é a da integração dos alunos estrangeiros que vêm de realidades cada vez mais diferentes. E depois, só uma última coisa aqui para acrescentar em relação a esta integração dos alunos estrangeiros, é que há uma resistência também da outra parte. Às vezes nós podemos até tentar integrar, mas há uma resistência que é completamente justificável, pelo que eu já referi. São pessoas que vêm de realidades muito complicadas e às vezes não têm a paciência para aprender o português ou não têm a paciência para saber
quem foi Dom Afonso Henriques, não têm a paciência para saber a história da Europa e de Portugal, porque estão a pensar nas suas famílias que permanecem nestes países devastados pela guerra ou então por outros fenómenos preocupantes. Então não tem o interesse, nem a motivação, e é plausível, e eu não julgo, bem pelo contrário, isso é o que eu estou sempre a dizer, nós não podemos estar aqui agora a dar workshops sobre Portugal, workshops sobre como é que se comporta numa escola portuguesa, porque eles não querem saber disso. Eu não queria saber, quando eu cheguei cá e tentavam dizer isto ou aquilo, quando eu estava com a minha cabeça mais voltada ainda para o Brasil, eu ficava um bocado fora. E mesmo assim a minha situação não é nem um pouco comparável à situação destes alunos que são mesmo refugiados. Então fico a imaginar estes alunos que vêm de contextos delicados, que não vão querer ter este envolvimento, pelo menos para já, nos primeiros meses, claro. Então, uma sugestão, uma coisa que eu acho que é importante se fazer, para além de explicarmos e ensinarmos como é que se funciona o sistema em Portugal, o sistema escolar e as outras coisas todas do país, nós também temos de ter interesse em ouvir o que eles têm a dizer. Ou seja, em vez de estarmos só a falar como é que funcionam as coisas aqui, também tentar perceber como é que funcionam as coisas lá. E haver uma troca, que isto que é interculturalidade, é inter, não é uma coisa que só envolve um país, tem de haver mesmo uma troca entre os diferentes países e as diferentes culturas. Porque eu acho que assim é que vai se levantar e vai se despertar um interesse em participar. Então a inclusão é feita com a troca e com a partilha. É essa a minha opinião em relação à integração dos alunos, do que se pode fazer. Joana, eu vi que levantaste a mão, mas tenho que passar primeiro à Marta e gostava de fazer um desafio, porque a diversidade não é só. A diversidade é uma condição da natureza humana e não se reporta só aos estrangeiros que cá chegam, porque as situações conflituais às vezes têm a ver com diversidade de género, diversidade a todos os níveis e mais alguns, até nos clubes desportivos, não é? O desafio agora que eu te fazia a ti, Marta, era o que é que se pode fazer na escola para que aquilo que nos une, que é muito mais do que nos separa, porque somos todos parte da humanidade, se pode fazer na escola para aumentar, digamos assim, os índices de paz e neste contexto de uma diversidade que vai para além dos alunos estrangeiros. Pronto, desde já gostava de dizer que a escola deve ter um papel fundamental neste aspecto. Principalmente a nossa, a Fernão Mendes Pinto, tem um grande número de alunos estrangeiros e queria falar de dois valores dos quais para mim são muito importantes e que acho que não têm sido falados muito agora, que é a empatia e a solidariedade. Eu acho que a escola podia promover muitos mais projetos de voluntariado, não só dentro da escola, mas projetos de voluntariado que integram também os alunos, quer eles estrangeiros ou portugueses, na comunidade, por exemplo, no concelho. Porque, vamos ser sinceros, o voluntariado é uma forma excelente de conhecermos os nossos opostos, não é? E eu acho que a escola podia fomentar voluntariado, seja dentro da escola, seja a angariação de fundos, e também falar de uma coisa muito importante, que é aumentar as relações entre os alunos. Isto podia ser feito com a criação de grupos de debate, grupos não sei, com algum objetivo em comum. Eu agora ia dizer uma coisa que, entretanto, me esqueci, por isso vou passar à segunda. Acho que antes de começarmos a pensar a nível escolar, acho que podíamos pensar mais a nível individual, como a doutora Joana falou, e bem, e concordei em tudo. E acho que nós, tendo em conta o nosso mundo globalizado, devemos ter o dever de tentar aprender um bocadinho sobre as outras culturas que nos rodeiam. Porque a tal desinformação, a tal ignorância que existe, não nos permite talvez gostarmos da pessoa ou queremos conhecer a pessoa. Portanto, eu acho que é fundamental haver informação e acho que a própria escola e o próprio currículo da disciplina de cidadania, que é uma disciplina do qual tenho muito a dizer, que deve ser reestruturada urgentemente, porque é uma disciplina
para mim muito importante e que deve trabalhar estes valores acima de tudo. Acho que esta disciplina pode ser utilizada para desenvolver este tema da interculturalidade, do voluntariado, da solidariedade, da empatia, porque é uma disciplina que os alunos vão à disciplina e, portanto, não há forma de fugir, digamos. Também é um momento onde estão todos juntos e é um momento em que pode haver um debate, e lá está. Vamos estar a aumentar a criação de questões, que eu acho fundamental. Eu acho que não é só lermos sobre um assunto, mas também criarmos questões sobre esse próprio assunto e debatermos em relação a esse assunto. E vivenciar, não? Vivenciar e vivenciar. Mas sim, eu acima de tudo, eu sou muito a favor, e como voluntária, acho que devia de haver mesmo programas, não sei, introduzir em cada disciplina um momento de voluntariado, em que saíssem da escola, vissem a realidade do nosso município ou de outra localidade, porque acho que é essencial a gente não só ver nos ecrãs ou nas notícias que nós lemos das guerras e dos problemas que nós já sabemos, mas vivê-las e observá-las em direto, que acho que é fundamental e é a melhor forma de aprendermos. E em relação ao que o Pedro disse, eu própria fiz parte do projeto Amigos Conselheiros, que é um outro projeto da nossa escola, onde tive a oportunidade de dar apoio de português a uma aluna nepalesa, do qual gostei muito. Também tive a oportunidade de aprender com ela sobre as suas culturas e a sua língua, e realmente havia muitos alunos daquela turma que não tinham interesse em aprender português, não tinham qualquer interesse. E isso questiona-me. Porquê que estão num país e nem sequer têm o interesse de aprender a língua? É um bocadinho estranho, eu não percebi ao início, mas depois eles lá explicaram que também não têm o interesse de ficar em Portugal e que querem partir para trabalhar e enfim, mas também não têm muito interesse de voltar para o país, o que é curioso. Mas Isso sim, é outro tema, Marta, isso é outro tema. mas é muito Nós estamos a ficar a 5 minutos do fim, ok. Só que e eu ainda queria perguntar, porque não vou deixar sem resposta uma representante da Associação de Pais que está presente certamente e que pergunta o que é que as associações de pais e as famílias podem fazer para promover a paz, e eu essa pergunta quero, porque acho que é muito importante este envolvimento das famílias, que vocês lhe toquem. Já que não vamos conseguir ir muito mais além, porque estamos a 5 minutos do fim e eu ainda quero fazer uma nota final. Desculpa, Marta, ter-te interrompido, querias acrescentar? Eu percebi claramente a tua ideia e esta questão de muitos dos estrangeiros em Portugal estarem em trânsito, mas eu queria desfocar um pouco a questão da interculturalidade dos estrangeiros, que é muito relevante, efetivamente, estamos com este fenómeno migratório em grande crescimento, e as escolas estão com algumas dificuldades em se adaptar, e os próprios alunos dos dois lados, mas a diversidade, insisto, que nos marca, é também um valor que nos une, que faz parte da natureza humana e é fundamental para o enriquecimento e o desenvolvimento da paz. Por isso é que celebramos o Dia da Diversidade Mundial, Diversidade Cultural Mundial para o desenvolvimento, para o diálogo e o desenvolvimento, não é? Foi agora no dia 21 e este webinar é um pouco o corolário disso. Joana, queres começar tu a dizer? Agora dou 1 minuto a cada um só. Está bem. Eu vou contar. No fundo, a própria Marta também reforçou aqui uma ideia que eu acho que é chave e que tu também agora, Ana, devolveste e bem, que tem a ver com esta preocupação também das associações de pais e de como é que podem contribuir, como é que podem atuar. E o Pedro falou aqui numa questão importante do envolvimento, que corrobora também a sugestão do Cesário sobre o dar voz aos alunos, mas dar voz à comunidade educativa. Portanto, as escolas estão integradas num território que é uma comunidade, à parte os muros da escola e à parte os agentes escolares que fazem parte daquilo que é os processos de ensino do sistema educativo, professores, funcionários e alunos. Todas as pessoas que
que fazem parte da comunidade educativa têm aqui um papel e podem ter um papel. E isto também é importante, é fazer uma sensibilização, uma mudança de mindset daquilo que a escola pode se constituir, mais do que um veículo daquilo que é um sistema formal de ensino e de educação, é também um veículo de participação ativa. E só se ensina participação ativa com a participação efetiva a acontecer. E, portanto, o envolvimento da comunidade educativa dá trabalho, exige consistência, exige práticas de auscultação, de diagnósticos participativos, de permitir que as pessoas, de facto, possam dar voz àquilo que são as suas ideias, refletir em conjunto, priorizar em conjunto, porque, no fundo, todos também nutrem, no fundo, metas comuns ou objetivos comuns. Então, procurar que esse seja o norte que orienta a sua ação. E, de facto, o que me parece é que, à parte de todo um contexto de projetos ou de medidas que até existe da própria tutela ou de outros parceiros que nos oferecem aqui um conjunto de pistas orientadoras, e à parte, por exemplo, procedimentos mais administrativos, de kits culturais, de acolhimento, de podermos haver aqui uma equipa de acolhimento de alunos migrantes, ou mesmo ter em conta que a diversidade, como disseste bem, Ana, não é só relativamente a esta mobilidade geográfica de alunos migrantes, a diversidade é todos, com as suas características, com as suas idiosincrasias, e de facto aqui eu penso que é chamar a atenção da possibilidade das direções, com as autonomias que tenham, poderem fazer aqui quase que um reset, ou seja, se fosse possível, para ouvir a comunidade, chamar a comunidade a intervir, a ser participativa nos processos educativos, não ter medo desta mudança de mindset, ajustar o currículo, ajustar aquilo que são os trâmites da cultura de escola, para podermos nos ir ajustando também de forma mais eficaz àquilo que escrevemos nos referenciais, não é? Porque, como a Marta diz, não é também numa disciplina que eu vou em 50 minutos desenvolver a competência de ser cidadão, de ser ativo, de ser proativo, de ser solidário. Isto faz-se no dia-a-dia, na relação, nos contextos. E, de facto, o que eu penso é que seria bom haver assim tipo um charan que possibilitasse, de forma a cumprir com os desígnios da educação para todos, de facto, uma mudança de mindset e uma mudança de contexto de atuação que permitisse a que todas as pessoas se sintam ouvidas e que se sintam participantes ativas no processo de educação em si. Muito obrigada, Joana. Estamos em cima da hora. Cesário, Pedro, Olha, Marta, querem acrescentar? A Joana agora teve muito bem, mas o Cesário de certeza que quer acrescentar qualquer coisa. Quero só dizer 2 ou 3 notas que me parecem importantes e fundamentais, sobretudo nesta questão da voz dos outros e do ouvir é fundamental e temos todos que trabalhar nisso, porque a construção de um projeto educativo passa por esse processo. Mas passa sobretudo também por pensarmos às vezes que a questão não tem que estar necessariamente afeta a uma disciplina ou uma determinada área. Temos que entender, por exemplo, aquilo que as escolas que estão na REI nos traz, são os 3 grandes pilares, desde a questão organizacional, o currículo, trabalhando estas questões de forma transversal, com a intencionalidade necessária para alcançarmos o objetivo e também com o pilar da comunidade, ou seja, a escola ao serviço da comunidade e a comunidade ao serviço da escola. Os pais têm um papel aqui fundamental e a escola também, sobretudo quando pensamos nesta população migrante, e deixo só como exemplo o português como língua de acolhimento, é hoje em dia uma estratégia fundamental para podermos integrar e incluir as pessoas que vêm de outras nacionalidades e que precisam de entender o português como forma até de integração social e de acesso ao mercado de trabalho. E a escola tem esta função muito primordial. E, sobretudo, em determinado momento, há muitas destas coisas que passam a estar integradas na cultura da própria escola e que nós até chamamos que as temos agarradas à pele e que fazem parte do nosso ADN. E fazer parte do nosso ADN é, sobretudo, envolvermos com alguns projetos, permitirmos aos alunos que possam fazer aprendizagem da língua através de coisas tão simples como pela arte. A arte é fantástica para aprender a língua. E deixo isto porque temos esse projeto aqui com miúdos de várias nacionalidades, de várias idades, e a arte é, sobretudo, em muitas circunstâncias, a chave do sucesso, porque a criatividade nos abre as portas à comunicação e ao contacto
e, sobretudo, à interação, que é cada vez mais positiva. Muito obrigada. Pedro e Marta, querem dar uma nota final? 30 segundos cada? Então, só mesmo aqui para responder a questão do que os pais e os encarregados de educação podem fazer para contribuir com a interculturalidade, com a promoção da paz e do respeito e com a inclusão dos alunos estrangeiros nas escolas. Bom, realmente a escola desempenha um papel fundamental. Quando eu digo escola, eu digo os professores, a comunidade educativa em si, desempenha um papel fundamental no comportamento dos alunos e no que os alunos vão fazer. Se a escola não oferece os projetos, se calhar as pessoas não vão ter a iniciativa de serem elas a oferecer. Então é realmente preciso que a escola ofereça os projetos e ofereça formações e informações também sobre estes diferentes temas. No entanto, o papel dos pais não pode ser negligenciado, porque, no fundo, o que os pais devem fazer é a sensibilização dentro de casa. Porque a escola vai fazer a sensibilização dentro da escola, mas depois é preciso que a outra parte também faça esta sensibilização, porque não adianta de nada nós passarmos 6 horas dentro da escola a falar sobre respeito, sobre interculturalidade, sobre inclusão, sobre diversidade, e quando chegamos a casa nós encontramos uma estrutura familiar que não quer saber disso. E às vezes é pelo facto da estrutura familiar não se interessar por estas temáticas que os filhos também não se interessam. Portanto, o papel dos pais, neste caso, é sensibilizar os seus filhos para a importância das temáticas que foram aqui abordadas. Era essa mesmo a minha última Obrigada. intervenção. Obrigada, Pedro. Muito bem. Marta, para terminar. Pronto, vou ser muito simples, pegando um bocadinho do que o Pedro disse, os pais devem, acho que é um dever, promover estes valores da tolerância, do respeito mútuo pelas pessoas, dentro e fora de casa. Mas que, acima de tudo, devem ter o dever de pôr em prática estes valores. Podem ir a ações de voluntariado e, portanto, obviamente que não podemos esquecer do papel fundamental dos pais em promover estes valores nos alunos, para os alunos não só levarem para a escola, mas levarem para a vida e para a comunidade em si. Muito obrigada. Bom, está na hora de eu acabar. Eu queria dar-lhes uma notícia, primeiro que tudo, de última da hora. Embora este estudo já esteja publicado desde 13 de maio, só tomei conhecimento dele, porque só chegou às notas de imprensa portuguesa há poucos dias e ao público em geral hoje, que os últimos estudos do Eurobarómetro sobre juventude e democracia dizem que são bastante animadores, que 64% dos jovens, e foram escutados jovens dos 15 aos 30, estão a pensar em votar, dos quais, e que entre os portugueses não são 64, são 77, e que os temas que mais preocupam e mobilizam estes jovens para votar e para se envolver na política são a paz, a segurança e a cooperação internacional, seguidas das desigualdades económicas e sociais. Portanto, meus amigos, estamos no bom caminho. Haja esperança e queria agradecer a todos os que cá estiveram, aos oradores, aos meus colegas de equipa que estão no escuro, mas que se podia mostrar agora, já agora só para dizer um adeus a toda a gente, e agradecer à audiência. Como eu disse, deixo um desafio, vamos lançar-vos um desafio para o futuro, que é criar nas escolas os embaixadores para a paz, que articulem com famílias e com estruturas locais, mas isso será uma próxima conversa. Gostei imenso. E há bocado ouvi-se o Indira Gandhi e acho que não podíamos deixar disso sem o meu poeta preferido, que é Fernando Pessoa. E Fernando Pessoa dizia, ou escreveu, que todos nós somos anjos de uma só asa. E só conseguimos voar se nos abraçarmos. Eu acho que este webinar traduz um pouco isso. Por todos, pelo Pedro, pela Ana Pina, pelo Cesário, pela Joana e pela Marta, traduziram isso. Este é o caminho e, portanto, muito obrigado, porque aprendi muito. Obrigada.